Olá pessoal, graça e paz, todo mundo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Eu quero falar para você que nesta manhã eu estou aqui para poder gravar a nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical da CPAD, nossa revista que nós vamos estar usando hoje, tá? Olha só, que quer dizer valores cristãos, tá? A nossa lição de hoje está aqui na lição de número 5, que fala assim: ética cristã, pena de morte e eutanásia. Meus queridos, eu estou gravando essas aulas para ajudar você que é professor e para ajudar você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical. Eu costumo sempre dizer que ninguém é tão alguém que não possa aprender com ninguém, ou com alguém, melhor dizendo. Eu também sempre digo que o que nós sabemos é uma gota e o que nós ignoramos é o oceano. E o que você sabe é o suficiente para quem não sabe de nada. Então eu estou gravando essas aulas aqui para poder ajudar você que é professor, para ajudar você que é superintendente. Por quê? Porque eu entendo que às vezes nós nos deparamos com uma lição como essa, ética cristã, pena de morte e eutanásia, e nós pensamos assim: poxa, mas esse tema é muito complicado, esse tema é muito... só um momento. Esse tema aí é muito difícil, não vou dar conta de ministrar. Eu vou chamar um professor para vir ministrar. Quando o professor está ministrando, logo você fica assim: poxa, se fosse eu que estivesse dando a aula, eu ia falar isso bem aqui. Ah, se fosse eu ia falar isso. Você que é superintendente, você que é professor, que fala assim: vou passar minha vez para outro. Quando ele está ministrando, você fala assim: se fosse eu. Então eu entendo que às vezes o que nos falta é apenas a inspiração. Quando nos vem a inspiração, nós enfrentamos qualquer lição, por mais difícil que seja. Então, às vezes, a inspiração vem quando nós assistimos uma pequena aula como essa. Aí nos vem a inspiração. Por isso eu estou aqui, para ser usado por Deus, pela infinita misericórdia dele, para inspirar você a ministrar uma aula excelente para os seus alunos. Na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, da CPAD, eu estou gravando agora da CPAD, depois, mais tarde, eu vou estar gravando da Betel. Outra lição muito linda, muito importante também, tá? Não posso deixar de pedir para você se inscrever no nosso canal. Você pode curtir a nossa página aqui, só curtir aí, tá? Nossa página Transformada pelo Poder da Palavra, no Facebook. E você também pode curtir aqui embaixo, né, no YouTube, e dar o likezinho e se inscrever, para todas as vezes que eu começar a gravar, você ser notificado que eu estou gravando a aula e você poder assistir todas as quartas e quinta-feira as nossas ministrações, para lhe ajudar, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, você que é superintendente da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então, nesse canal do YouTube, nesse canal aqui da fanpage minha no Facebook, eu ministro duas revistas, CPAD e Betel. Hoje é a lição 5 da CPAD e lição 5 da Betel. Nesse exato momento, volto a repetir, estou gravando da CPAD. Tá? Então veja bem, ó, o nosso texto áudio da nossa revista diz assim, olha: o Senhor é que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. 1 Samuel, capítulo 2, verso 6. Verdade prática. A pena de morte e a eutanásia viola a soberania divina. A vida foi dada por Deus e, portanto, pertence a Ele. O texto está nos dizendo que só Deus tem o poder de tirar e de dar a vida. E Jó entendeu isso. Por isso Jó disse: Deus me deu, Ele mesmo levou. Bendito seja o nome do Senhor. Faz até um hino, né? Então, Jó entendeu isso. Então, o texto aqui, na verdade prática, e no texto áudio, nos dá a entender que só Deus tem o poder de tirar e de dar a vida. E ninguém pode questionar, ninguém tem nada a ver, ninguém pode impedir quando Deus toma uma decisão. Por exemplo, quando Deus manda Jonas pregar, Jonas não quis ir. Deus mandou ele ir, ele acabou indo. Teve que ir querendo ou não. Quando chegou lá, ele pregou a mensagem, mas ele foi o único pregador que pregou e não quis que a sua mensagem
sustíssimo efeito. E com uma única mensagem, ele ganhou uma cidade inteira. Jonas se questionou e disse para Deus: Deus, eu sabia que você ia fazer isso. Mas Jonas não pôde impedir, porque quando Deus quer, Deus faz, e ninguém pode impedir. Já contrapartida, nós temos um texto que aqui Deus está livrando o povo. Deus falou: não vou matar esse povo, vou deixar esse povo. Mas tem um texto também que nos mostra que Deus não gostou de um camarada não. O cara fez coisa demais, abominou, foi abominável aos olhos de Deus a atitude do cara. E Deus falou assim: quer saber? Eu vou matar esse camarada. Lá em Gênesis capítulo 38, verso 9. E Deus matou o cara. Então assim, quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Ele tem o poder para dar e para tirar a vida. E interessante também é que o poder da vida e da morte, conforme está em Provérbios 18, verso 26, se eu não me engano, está nos nossos lábios. Eu vou te dizer uma coisa aqui: matar, não matarás, o mandamento que diz não matarás, não assassinarás, no original, como vamos ver na nossa revista, não está dizendo apenas, tá aqui nossa revista aqui, ó, presente a expressão não matarás, em Êxodo 20, verso 13, significa não assassinarás. Isso proíbe efetivamente o homicídio doloso ou qualificado. Então, esse aqui é importante dizer que existem muitas pessoas que estão pensando que matar é só você pegar a faca, enfiar em alguém, ou atirar em alguém com 38, com 380, com seja qual for a arma. Não. Matar, que está no texto aqui, não é só isso não. Também está falando em matar com as palavras, porque as nossas palavras, elas podem matar e dar vida. E não só as armas de fogo ou as armas brancas, mas a palavra também. E existem muitos homens, existem muitas mulheres que têm matado uns aos outros. O homem matando a esposa matando o marido com palavras ofensivas, e os pais matando os filhos, e os filhos matando o pai. Tem pai que fala assim: sim, não vai valer nada. Quando é depois ele fala assim: eu não disse que não ia valer? Você não deveria ter dito. Se ele está sendo, foi palavra sua. Você agora deve pedir perdão e retirar essa palavra e começar a proferir palavras de bênção para a vida do seu filho, porque você pode estar matando ele com suas palavras, tá? Mas voltando para a revista, tem a leitura diária, que eu recomendo você ler todos os dias, é muito importante, muito boa. Aí tem a leitura bíblica em classe. Na leitura bíblica em classe, aqui é nos apresentado 3 textos. Primeiro, Romanos capítulo 13, versículo 3 a 5. Também é nos apresentado 1 Samuel, que nós lemos aqui o versículo 6. É nos apresentado 1 Samuel capítulo 2, versículos 6 e 7. E a terceira leitura que é nos recomendada aqui na leitura bíblica em classe é João capítulo 8, o Evangelho segundo ele escreveu, João capítulo 8, tá? E versículo 3 a 5, o 7, o 10 e o 11, tá? São os textos que são nos apresentados. O objetivo geral da revista é estabelecer a expectativa, tá? A perspectiva, melhor dizendo, doutrinária da sacralidade da vida, tá? Objetivos específicos aí nos mostrado aqui abaixo. Primeiro, mostrar a perspectiva bíblica acerca da pena de morte. Segundo, expor o conceito e as implicações éticas da eutanásia. Conscientizar sobre o aspecto sacro da vida. Então, é o objetivo da lição. Agora, deixa eu explicar para você os 3 textos de leitura bíblica em classe que é citado aqui. Primeiro, é citado Romanos, capítulo 13, versículo 3 ao 5. Deixa eu ler para você o versículo 3. Diz assim: porque os magistrados não são terror para as boas obras. Ou seja, os magistrados, as autoridades, não são terror para quem faz o bem. Quem faz o bem não tem nada a temer. Mas para as más, queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Irmãos, Paulo aqui,
ele não está, Paulo aqui, ele não está, como diz, apoiando a pena de morte. Deixa eu só consertar aqui. Ele está apenas mostrando que as autoridades terrenas também são extintas, levantadas por Deus. E não somente pelo Estado. Paulo está dizendo que se nós fazermos por onde, ou seja, o bem, não morreremos. Porque algumas pessoas morrem não é porque a autoridade é ruim, não, é porque não fazem por onde. Então Paulo está dizendo assim, você fazer o bem, não tem nada a temer. Se você honrar os princípios de autoridade, tá aí, você não tem nada a temer, tá? Isso que Paulo está querendo dizer aqui. Por quê? Porque havia você tem que lembrar que Paulo era romano e ele estava em Roma. Então o que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto de Romanos também, ele está dizendo assim, ó, se não quer ser apenado com a morte, não confronta as autoridades. Não quer ser apenado com a morte, não confronte as autoridades. Se coloque no seu lugar. Respeite as autoridades, porque foi Deus que levantou elas também, queira você ou não. Eu aprendo uma coisa aqui muito importante. Eu aprendo o seguinte. Existem pessoas que se reúnem para se levantar contra a sua liderança. Não faça isso, querido. Porque em Apocalipse está deixando bem claro que existe... Paulo está dizendo assim... Paulo não. O som acabou me atrapalhando aqui. Lembrei. Existem pessoas que se levantam contra a sua autoridade, mas em Apocalipse está dizendo assim, todos os pastores estão na mão dele. Ou seja, você não está gostando da liderança, não? Somente apresente para Deus, porque está na mão de Deus, é Deus quem tira, é Deus quem coloca. Quem sou eu, quem somos nós, melhor dizendo, para nos levantarmos contra as nossas lideranças ou contra a liderança qualquer que seja. Nós não podemos, nós temos que entregar na mão de Deus e Deus sabe o que faz, tá bom? Então, o que Paulo está dizendo aqui com esse texto é, se não quer ser apenado com a morte, não confronta ela. Paulo não está apoiando a pena de morte aqui, ele está apenas defendendo a lei, dizendo, não quer ser apenado com a morte, não confronte as autoridades, não quebra o princípio de autoridade, não viola as leis. Aí, Gustavo, quem viola as leis é considerado como bandido? Não. Hoje nós não podemos falar isso. Quem viola as leis nós devemos chamar de infrator da lei. Infrator da lei. Você não pode dizer que alguém está roubando dízimo, porque isso pode dar prisão, isso pode dar cadeia. Você não pode dizer isso. Tá? Então, hoje nós temos uma lei aí que está muito rígida para nós, muitos termos que nós temos que tomar muito cuidado ao pronunciá-los, tá bom? Então, veja bem, como eu disse agora há pouco, como Paulo era romano, no direito romano havia várias modalidades de pena. A pena de morte não era a pior delas, mas a pior delas era a pessoa ser crucificada, que era a crucificação. Eu particularmente não digo que a maior punição para uma pessoa é a pena de morte, porque já pensou, o cara cometeu vários delitos, várias injustiças e tudo, aí agora a maneira que ele vai pagar? Só com a morte, matando ele. O cara vai morrer tranquilo, com um tiro, acabou. Eu não acredito que seria a solução fundamental. Eu acredito que poderia não ter a pena de morte, mas sim a prisão perpétua. O cara pronto, vai pagar na cadeia, arrumar serviço para ele trabalhar lá dentro do presídio e viver lá. Eu acho que isso seria melhor do que a pena de morte. É um pensamento meu, porque eu não sou muito a favor da pena de morte, tá? Nós como cristãos, nós não podemos ser a favor da pena de morte. Nós devemos andar de acordo com a palavra.
É um pensamento meu, tá? Eu acredito que seria melhor a prisão perpétua, tá? Eu queria explicar mais um aqui também. Eu falei Romanos, eu quero falar sobre 1 Samuel, capítulo 2, versículos 6 e 7, na nossa revista, que diz que o poder da vida e da morte, só o Senhor é quem tira a vida e também que dá. Então, tudo pertence a Deus. Já falei isso aqui. Eu quero falar também sobre a terceira leitura em classe. Eu quero dar uma explicação assim para nós podermos entrar na revista. Está falando aqui do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, verso 3 em diante, até o 11. Aqui vai falar que uma mulher foi apanhada em adultério e foi levada até Jesus. Mas a lei deixa bem claro que quando levasse a mulher, tinha que levar-se também o homem. Cadê o adúltero? Não está aqui. Aí alguém perguntou, cadê as testemunhas? Não estava ali. Eu acredito que estava, porque os que pegaram, eles apanharam ela no ato. Eles são as próprias testemunhas. Mas o adúltero não está. Então o que nós podemos entender aqui? Nós podemos entender que eles não levaram aquela mulher porque eles queriam fazer a justiça, eles queriam praticar a justiça. Essa não era a intenção deles, dos homens que levaram aquela mulher. Porque se eles quisessem praticar a justiça, fazer a justiça, eles tinham levado o adúltero também, tinham levado o homem também, mas levaram só a mulher. Então a intenção deles não era praticar a justiça, não. A intenção deles era apanhar Jesus em alguma falha, era testar Jesus. Era essa que era a intenção deles. E existem muitas pessoas que estão até hoje tentando apanhar Jesus em alguma falha. Não vai dar certo, não vai conseguir, vai sair mal, né? Vai perder essa também. Tá? Agora, nós vemos que Jesus simplesmente se inclinou e começou a escrever. Até hoje, existe muita gente tentando descobrir o que foi que Jesus escreveu ali. A Bíblia não fala, então não fica perdendo tempo. Fique somente com o que a Bíblia diz. Para de tentar fazer descobertas mirabolantes sendo coisas que a Bíblia não diz, tá bom? Mas se você quiser continuar escavando, vai lá, quem sabe, né? Você encontra. Mas cuidado com essas escavações. Cavando demais você pode chegar do outro lado, né? Então veja bem, olha. Alguém usa esse texto porque Jesus se inclinou e depois levantou e disse assim, olha, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aí a Bíblia faz questão de dizer que saiu de um por um, ou seja, do mais novo ao mais velho, do mais velho ao mais novo. Saiu de um por um. Alguém pega esse texto e usa como defesa para defender os seus pecados, as suas atitudes horríveis do seu pecado. Usa esse texto para se defender, dizendo que Jesus apoiou aquela mulher. Jesus apoiou a vida pecaminosa dela. Não. Alô? Para tudo. Jesus não apoiou a atitude ou a vida pecaminosa daquela mulher, não. Negativo. Tá? Olha, você que está assistindo nossa aula aí, não deixe de se inscrever. Eu estou me esforçando aqui para te ajudar, para compartilhar bênçãos na sua vida e para que o reino de Deus possa crescer. Então me ajude também, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página, vamos crescer junto, amém? Só para você não esquecer. Então veja bem, aqui diz que a mulher foi apanhada no ato de adultério. Jesus não apoiou a vida pecaminosa dela. O que ele fez foi executar sobre a vida dela a graça. Olha, veja bem o que eu estou falando. Jesus não apoiou a vida pecaminosa dela. Jesus executou sobre a vida dela a graça. Porque a graça, meus irmãos, ela significa favor não merecido. Ela não merecia ser perdoada, mas Jesus perdoou ela. Ela não merecia viver ali uma vida de alegria. Ela deveria ou merecia ser apedrejada, mas a graça de Deus alcançou ela e ela pôde viver feliz e ser, segundo os historiadores, uma grande missionária na obra de Deus. Até biblicamente nós vemos isso acontecendo logo em seguida, tá? Agora veja bem, Jesus falou, aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. A minha pergunta para você é, quantos ali pecaram? Quantas pessoas pecaram ali? A própria Bíblia responde isso. A própria Bíblia. Até vou mostrar para você.
quando você lê aqui, deixa eu só mostrar aqui. Quando você vai ler aqui Romanos, aqui olha, Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, ó, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a pergunta é, quantos pecaram ali? Todos ali pecaram. Aí a segunda pergunta que eu faço para você é, qual é a consequência do pecado? A própria Bíblia responde. Romanos capítulo 6, versículo 23. Está escrito assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu lendo esses textos, eu aprendi quantas pessoas ali pecou. Todos. Aprendi a consequência do pecado. O quê? Qual é a consequência do pecado? A morte. Aí eu aprendi mais uma coisa. Os dois textos, o capítulo 3 e o capítulo 6, citam o versículo 23, que nos dá a ideia do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Ou seja, aonde Cristo está, aonde Cristo está, porque aqui ó, todos pecaram, mas Cristo estava ali, e se Cristo estava ali, houve restituição e houve glória de Deus. Aonde Cristo está, o Senhor meu pastor, ele não me faltará. Ou seja, Salmo 23, aonde Cristo está, tem restituição e existe glória de Deus. Aí no Romanos 6, fala, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom, aonde Cristo está, tem dom de Deus. Aonde Cristo está, tem vida eterna. Aonde Cristo está, tem paz, tem alegria. Que lindo, né? Isso é inspiração, isso é revelação, tá bom? Então você vai ver que isso aqui é muito importante, isso aqui é maravilhoso, tá? Nós ministrarmos uma escola bíblica dominical cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, tá bom? Então voltando aqui para nossa revista, nós vamos ver que a revista fala aqui o seguinte. Eu queria que você lesse comigo, que está na nossa revista aqui, Êxodo capítulo 21, tá? Versículo 23, que diz assim, ó, mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Aqui, meus irmãos, é a famosa lei de Talião. Lei de Talião, que a expressão vem do latim, está na sua revista, lex talionis, ou talionis, que é lex lei talis, tal, de tal tipo, matar por qualquer coisa. Então Deus vem e muda a história aqui. Por quê? Porque os caras estavam matando por qualquer coisa. Por exemplo, quando você vai ler Gênesis, você vai ver que um cara lá no capítulo 4 estava se vangloriando, um homem chamado Lameque. Aí eu matei tanto, só porque eu matei um cara, só porque estava me olhando com a cara ruim. Eu matei um porque me feriu. Aí Deus falou assim, isso está virando a bagunça, vou criar uma lei. É o seguinte, se o cara te olhar com a cara ruim, tu olha para ele com a cara ruim. Se o cara ferir o teu oi, tu fere o oi dele. Se ele te queimar, tu queima ele. Se ele cortar a tua mão, tu corta a mão dele. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Essa é a lei. Aí a Bíblia diz assim, ó, que a letra mata, que o Espírito vivifica. Qual é a letra que mata? A lei de Moisés. Mas Jesus não veio mudar a lei. Ele veio mostrar o Espírito que tem por trás da letra. Então Jesus mostrou o Espírito que tinha por trás da letra quando ele dizia assim, ó, eu, porém, vos digo, se a vossa justiça, aqui ó, Mateus capítulo 5, versículo 20 diz assim, ó, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. A palavra que me chama a atenção aqui é a expressão exceder. Por quê? Porque a palavra exceder quer dizer que você é capaz de ir muito mais além do que lhe é pressuposto. Jesus está dizendo assim, você pode ir muito mais além. Se alguém arrancar o teu dente, quebrar a tua boca, quebrar o teu dente, você não precisa quebrar o dele. Você simplesmente perdoa e eu vou fazer justiça. Por quê? Porque eu sou o Deus da justiça. Eu sou
né? Se alguém te obrigar a dar uma milha, caminha 2. Se alguém te der um tapa na cara, dê outro rosto. Jesus está dizendo assim, você é capaz de fazer isso. Você pode, porque você não é deste mundo, você é cidadão do céu. Alguém diz assim, Gustavo, mas o mundo está fazendo assim, assim, assim. O mundo está certo em fazer isso. Nós não, porque nós não somos deste mundo, tá? Então, Jesus está dizendo aqui para nós, é que nós somos capazes de perdoar. Porque nós já fomos perdoados, nós alcançamos de Deus o perdão. Então nós somos capazes de fazer justiça melhor do que os escribas e fariseus. A melhor justiça é quando você libera o perdão. Não há nada mais doído para um ofensor do que ver você perdoando ele, abraçando e dizendo a graça do Senhor, a bênção de Deus te alcança. Pronto. Isso dói mais nem do que você praticar a mesma coisa com ele, tá? Agora, aqui diz o seguinte, deixa eu ver aqui como é que está meu tempo, meu Deus. Nossa aula aqui ela é rápida, né? Porque é só uma ajuda para você, tá? Então veja bem, eu quero enfatizar aqui outra coisa muito importante, que diz assim, ó, que está aqui, ó, na nossa revista, que fala sobre o monarca, que fala sobre Davi. Diz assim, porém havia exceções. Quando Davi adulterou e premeditou a morte de Urias, a pena não foi aplicada ao monarca. Neste caso, Deus tratou pessoalmente do pecado do rei. O que nós podemos aprender aqui, minha gente? Nós podemos aprender aqui o seguinte, por mais que Deus instituiu a lei às autoridades, os líderes, mas vai existir momentos que Deus não vai deixar eles executar. Deus vai Ele mesmo fazer o tratar com o ser humano, com a pessoa. Deus fala para Davi, Davi, tu quer quem? Tu quer cair na minha mão ou na mão do povo, dos teus inimigos? Como é que é? Deus, Ele mesmo fez o tratar com Davi. Porque às vezes Deus entra na história e Ele faz a justiça, porque o homem não sabe fazer a justiça, tá? O homem às vezes ele julga de forma errada. Por exemplo, se nós olharmos para a história, quem estava certo? José ou a mulher de Potifar? Mas quem foi condenado? Se nós olharmos para a história, quem estava certo? Jesus ou Barrabás? Porque diziam, quem vocês querem? Barrabás quer dizer filho do pai. Ele estava dizendo, quem vocês querem que solte? O filho do pai ou o filho do pai? Barrabás é filho do pai, o significado de Barrabás. Jesus era o filho do pai, então quem vocês querem que solte? O filho do pai ou o filho do pai? Às vezes nós temos que tomar cuidado, porque às vezes estamos escolhendo o filho do pai errado. Escolhemos Barrabás, o filho errado. Deveríamos escolher Jesus. Mas em outro ponto nós escolhemos certo, porque se Jesus não morre na cruz do Calvário por nós, não teríamos salvação hoje, não estaríamos com a graça sobre a nossa vida hoje, tá? Mas cuidado com as suas escolhas, tá bom? Então, Davi não foi punido pelos homens, mas ele foi punido pelo próprio Deus, tá? É uma coisa muito importante de falar aqui, porque o próprio Deus tratou com Davi, tá? Eu também marquei aqui na revista a questão da mulher, já falei da mulher, falei do julgamento dela. Aí aqui vai falar sobre eutanásia, a revista. O que é eutanásia? Olha só, aqui diz o seguinte, o vocábulo foi inicialmente usado pelo filósofo inglês Francis Bacon, que diz assim, no sentido técnico, a eutanásia significa antecipar ou acelerar a morte do paciente em estágio terminal ou que esteja padecendo de dores intensas com consequências de alguma doença incurável. O ato de matar o doente para não prolongar grave quadro de seu sofrimento e de seus familiares. As formas usadas para poder ser classificadas, a eutanásia é possível, a passiva ou ativa.
A primeira consiste em desligar as máquinas e aparelhos que mantêm o paciente vivo, e a segunda requer a aplicação de qualquer droga que possui o aceleramento do processo da morte. Então aqui a revista estava dizendo para nós que existe duas formas de fazer a eutanásia. A primeira é a passiva e a segunda a ativa. Então uma é a própria pessoa escolher que desligue, se ela estiver em condições, e a segunda é os parentes. Se a própria pessoa escolhe que tire os aparelhos, ele pode estar cometendo o pecado de suicídio. Se a família escolhe, a família se responsabiliza e ela pode estar cometendo o pecado de homicídio. Tá? Então são as questões que devem ser analisadas. Eu particularmente não sou a favor da eutanásia, que tire os aparelhos para que a pessoa possa morrer, porque eu acredito que nós servimos um Deus de milagre e Deus pode intervir na história, nem que seja no último momento, para dar vida. Nós temos na Bíblia alguém que estava passando por isso, praticamente estava nos aparelhos, e Deus chegou e disse assim: olha, Isaías, vai lá e diz para ele que ele vai morrer e não vai viver. Aí Isaías falou assim: olha, prepara a tua casa, desperta o mundo, porque tu vai morrer e tu não vai viver. Aí ele virou o rosto para a parede e disse assim: Senhor, é lícito tu te lembrar que eu fui sincero e fui temente ao Senhor? Aí Deus fala assim: Isaías, volta lá. Quando Isaías estava saindo já, Deus retrocedeu. Deus fez o profeta retroceder. Deus fez a terra retroceder. Deus fez a doença retroceder, para poder ouvir a oração de alguém que estava ali caindo lágrimas dos olhos. E Deus disse para Isaías dizer assim: olha, Isaías, diz para ele que ele vai viver mais 15 anos de vida. Então Deus deu mais 15 anos de vida para o rei Ezequias, né? Então Deus pode entrar na história. Então eu não apoio que os familiares ou que a pessoa escolha que desligue as máquinas ou os aparelhos, ou que injete drogas para que alguém possa acelerar o seu processo de morte. Eu não apoio. Nós cristãos não podemos apoiar esse tipo de coisa, tá bom? Aí aqui vai falar sobre várias questões. Eu estou dando só uma ajuda aí básica para você. Então eu finalizo aqui a minha participação, tá? E quero só dar para você as respostas da revista, tá bom? Poucas pessoas fazem isso, mas eu estou fazendo aqui para poder te ajudar, tá bom? Olha só, a pergunta de número 1 diz assim: para o efetivo processo legal da pena de morte no Antigo Testamento, o que era necessário? Aí você vai ler Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, que vai falar para você bem melhor isso aqui. Mas a resposta é o seguinte: para o devido processo legal, ao menos 2 testemunhas eram requeridas para o efetivo do processo, a efetivação do processo. Que no caso que eu falei lá, que alguém disse que as testemunhas não estavam lá com a mulher que foi apanhada no ato de adultério. Aí diz assim: o que Paulo constatou segundo a epístola aos Romanos? A resposta é essa. Olha só, aos Romanos, Paulo constata a legalidade da pena de morte e a legitimidade do Estado em uso à espada com punição e transgressor. A questão da espada aqui é muito importante, tá? Terceira pergunta: qual implicações a eutanásia tem? Aí a resposta é: a prática da eutanásia tem implicações de ordem legal, moral e ética. Alguns países não aprovam essa eutanásia, já outros concede o trabalho dela, concede que ela funcione, concede que haja essa escolha. Quarta pergunta: o que a Bíblia ensina em relação à fonte original da vida? Aí nós vemos aqui a resposta que diz assim: a Bíblia ensina que Deus trouxe o universo à existência, que é Gênesis capítulo 1, versículo 1, que nos traz a ideia que só Deus tem o poder de tirar e de dar vida, porque foi Ele o construidor, o criador de tudo. E que Ele
próprio sustenta todas as coisas, como está em Hebreus capítulo 1, versículo 3.